Sejam bem-vindos a mais um podcast do Irmão Frank. Hoje estamos com a nossa convidada, a Mana Etalvina. Olá, Tudo bem? Frank. Tudo bem, não sei do teu lado. Também. Então, irmã Etalvina, posso diminuir e usar o Vina? Podes. Ok, Eu fica já mais comecei fácil a chamar de Frank em vez de dizer irmão Frank, mas ok, irmão Frank. Ok, então, Mana Vina, hoje temos um tema muito interessante. Vamos falar sobre o marido espiritual e os seus efeitos no dia a dia das pessoas, né? Pois. Porque já é sabido que existe marido espiritual e muitas mulheres sofrem por causa desse marido espiritual hoje em dia. E é criam muitas situações, relacionamentos não duram, Pois. tentam começar alguma coisa, não funciona. E chega momentos que até começa a mexer com as coisas do trabalho e as outras áreas da vida, né? Pois. Mas agora, muitas manas bonitas pensam que não tem marido da noite. Pensa que os espíritos não lhes gostam? Eles gostam também. Né? É isso. Então o marido da noite não é Gostam. só para as outras manas, para as manas bonitas também. Não, marido da noite é para todos. Principalmente para essas manas bonitas que acham que os homens estão atrás delas por causa da beleza delas. Enquanto não, os homens estão na vida delas de forma passageira, não para assumir. Poucos homens que se envolvem com uma mulher que tem marido da noite estão lá para assumir. Sempre existe algo que vai travar. Então a mulher pula de homem em homem e pensa que é porque é muito bonita. Mas é porque já é casada no outro sítio. Não é porque é bonita. Não é porque é Epa. bonita. Eu estava a pensar que elas são muito bonitas, então são tão concorridas que elas têm várias pessoas atrás delas. Mas também já ouvi dizer que o marido espiritual, ele não necessariamente aparece só no espírito, mas que ele pode entrar em vários homens para procurarem aquela mulher, porque o objetivo dele é que aquela mulher seja desflorada, que a mulher seja explorada, usada e abusada, mas nunca assumida. Exato. Então, há um motivo para chamarmos aqui a irmã Vina. Acredito que a irmã Vina tem um pouco de conhecimento sobre isso. Pois. Mas já teve alguma dificuldade com o marido espiritual? Se eu pessoalmente já tive uma dificuldade com o marido espiritual. Exato. Bom, marido espiritual é uma coisa que eu acho que as pessoas só percebem quando tornam-se pessoas espirituais. Porque na vida de uma pessoa, acho que posso dizer normal, acaba normalizando algumas coisas que não são normais. Por exemplo, relacionamentos que nunca dão certo. Desvalorização do próprio corpo. E até às vezes determinados sonhos que a pessoa pode ter e achar que, bom, prontos, foi simplesmente um sonho, e algumas vezes até pode sentir-se um pouco retraída em partilhar aquele tipo de sonho, aquele tipo de experiência que teve com as pessoas que estão próximas, porque pensa que, bom, prontos, foi apenas um sonho. Então, existem vários, posso dizer, vários tabus em torno disso, e muitas mulheres que têm isso acabam não partilhando, porque também a questão do marido espiritual é vista de uma forma cômica na sociedade. Ok. Uma mulher que não consegue casar, não tem marido da noite, só pode ter marido da noite, só pode ter... Mas ninguém fala da mulher espiritual, mas ok. Estamos dos maridos, né? Vamos chamar um mano no outro dia para falarmos da mulher espiritual. Ok, estamos nos maridos, né? Então, é vista de uma forma muito cômica, e as mulheres podem ter podem sentir-se retraídas em partilhar o tipo de dificuldade que enfrentam. E entre nós mulheres parece que existe um ataque, mas a luta o que nós não percebemos é que a luta não é entre nós, a luta é com coisas mais fortes que nós, é com o espírito. Porque uma mulher passa de um relacionamento para outro, e as outras mulheres o que dizem que ela é que está a fazer mal,
que ela tem que melhorar isto e aquilo, porque ela tem que se colocar abaixo daquele homem para mostrar que ela realmente é mulher, enquanto existe algo além daquilo que a mulher está a fazer, que está lá a acontecer. Então, são várias dificuldades que muitas mulheres que têm marido espiritual enfrentam. Então, quer dizer, ela já fez tudo, ela se submete, põe-se abaixo do marido, mas ainda assim não funciona. Não funciona. Algumas até podem chegar a casar, mas existe algum bloqueio, ou não pode ter filhos, Ou por devolvem, exemplo. né? Ou devolvem. Há alguma coisa que faz com que aquele relacionamento mesmo não ande. Ou simplesmente fica aí solteira. E existem casos que até sente-se a presença do tal espírito durante a noite. Tu sentires mesmo calor humano ao teu lado. E ficares tipo, ei, eu não estou a perceber o que está a acontecer aqui. E ficas com medo porque é uma coisa que tu não percebes. E podes até ter medo do escuro, porque sabes que tu não estás sozinha. Tipo, a pior coisa é saberes que não estás sozinha. Estás sozinho no escuro. A pior coisa é tu saberes que não estás sozinha. Então, bom, esses são alguns pontos que podem identificar a presença de um marido espiritual. Não estou aqui a dizer que todas as mulheres que têm isso automaticamente têm um marido espiritual. Algumas têm problemas de comportamento. Sim, mas esse é um ponto muito sério e é algo muito real. E eu acho que na nossa sociedade acabam nos dando muito cedo. Há mulheres que já têm os seus 29, 28, 30 anos e nunca experimentaram uma relação verdadeira, porque foram entregues a esse marido espiritual muito cedo. Temos aqui o nosso tio, aqui a nossa avó, minha esposa. A pessoa ainda é bebezinha, minha esposa. De alguma forma, acho que está a entregar aquela mulher aí. Eu vejo... costumo haver muitos casos, porque a maior parte do meu tempo eu lido com isso, em que tem mulheres que vêm de famílias que a mãe não casou, a avó não casou, a bisavó não casou, as irmãs não casam, e os irmãos nesse caso, porque se tem problema de marido espiritual normalmente numa família, e também tem homens, este marido espiritual também pode aparecer como uma mulher espiritual. Pois. Se os homens começam, se casam, ficam bêbados, não ficam em casa, por aí fora, sempre tem brigas, lutas. E as mulheres, quando casam, depois ou devolvem, ou começam a lutar no lar. Estás a ver, quando tu tens um relacionamento e estás naquela situação em que começa uma briga que você não sabe como é que começou. Onde é que vem, é isso. Começam a lutar, começam a insultar-se, começam a perder respeito um com o outro. Mas depois, quando sentam, se perguntam, bem, como é que nós chegamos a esse ponto? Como é que chegamos a lutar? Porque uma das coisas que mais me intriga é como o marido espiritual funciona. Como é que ele se manifesta. Porque como tu disseste, muitas das vezes, enquanto tu não te tornas um ser espiritual, o marido espiritual ele mantém-se escondido. Mas não quer dizer que ele não está ali. O que acontece é que nós normalizamos muitas coisas que não são normais. Verdade. Eu não acredito que exista uma pessoa tão errada, mas tão errada que nenhum homem queira. Verdade. Todos os homens querem exatamente a mesma coisa com essa pessoa. Todos os homens querem brincar com ela como se fosse uma bola de bilhar ou de ping-pong. Aparece esse, aparece aquele. E o triste é que quando tu vês essas mulheres, lá depois dos 35, 40, ficam sozinhas. Verdade. Com sozinhas filhos. Não, né? Com filhos, sem pai. Yeah. E me intriga muito. Como é que nós começamos a notar que existe alguma coisa que não faz sentido aqui? E como é que nós procuramos ajuda? Eu acho que ao fazer a pergunta acabaste respondendo. Quando tu notas que tem alguma coisa que não está bem na tua vida, nenhum relacionamento dá certo, sonhos que tu tens, porque eu acho que lá no fundo
nós sabemos que temos, só não queremos acreditar. Ahm, e a pessoa, a mulher, no caso, faz uma análise de como é que está a vida dela. Por que que os relacionamentos terminam? Não consegue explicar. Olha também para o historial da família, como é que foi com a mãe dela, como é que foi com a avó dela. Se calhar até tenham se casado, mas em algum momento da vida tiveram alguma situação que não foi lá muito boa. Então é importante também perceber como é que foi com as outras pessoas da nossa família, com as nossas irmãs, com os nossos irmãos também. E a melhor forma de procurar ajuda é com Deus mesmo. É com Deus, não tem uma outra forma, porque infelizmente na nossa sociedade o mais convencional não é procurar ajuda com Deus, a não ser que tu estejas numa família de pessoas cristãs ou pessoas religiosas. O mais convencional nas nossas famílias é procurar ajuda nos nossos médicos tradicionais. Não que eu esteja contra a importância que os médicos tradicionais têm, que já estão a ser muito reconhecidos e tal, mas existe uma parte onde entre eles mesmos existe uma guerrinha, que é já quando mexe-se com essa parte mais espiritual e tal. Algumas pessoas dizem que são problemas às vezes que não terminam. Tu vais lá a querer resolver um problema, sais com outro, e etc, etc. Não posso comentar muito sobre isso porque não tenho muita experiência, mas a melhor coisa é procurar ajuda em Deus. Digo em Deus e não nas pessoas, num pastor ou determinada igreja. Por quê? Porque nós não devemos ter fé em pessoas. Temos que ter fé em Deus. Porque o que acontece é que começamos a nos frustrar com as igrejas. Fomos à igreja X, o pastor colocou lá as mãos dele sobre mim, mas não deu seguimento. Eu saí, voltei a fazer coisas erradas. Pior agora. E já tenho 8 maridos comigo. Porque aquele que saiu foi buscar mais 7 e entraram. Okay. Então, fica mais difícil. És profetizada que em 7 dias vai aparecer um homem na tua vida que vai te assumir, não sei o quê. Passam-se os 7 dias, tu não fizeste nada, não oraste. Um dia de Deus pode ser 1000 anos. Se a pessoa for a viver os 1000 anos. Então, começa a existir essa frustração com as igrejas e começa a existir uma descrença naquelas que são as promessas de Deus, porque os pastores falam em nome de Deus. Então já começa a se questionar, mas esse Deus, enquanto não pode ser assim. Nós temos que ir mesmo ao encontro de Deus e pedir as coisas diretamente a Deus. Os pastores, os homens de Deus estão lá para nos ajudar, mas nós temos que pedir diretamente a Deus aquela que é a libertação. O homem de Deus pode nos libertar, mas os passos seguintes nós temos que pedir a ajuda de Deus. Uma coisa que comecei a ver agora nesse processo da conversão é que o gráfico do cristão é engraçado. Ele vai assim, desce, quando desce, ele não desce para lá onde tu começaste, ele desce um pouco, tipo, deixas de orar todos os dias, oras 2 vezes por semana, mas antes não oravas todos os dias, tipo, não oravas nenhum dia da semana, então depois sobe, depois desce, mas não desce até lá onde estavas da última vez. Então é um gráfico meio que engraçado, meio que particular dos cristãos. Então ajuda mesmo está em Deus e ter encaminhamento. Se vai a uma igreja, não tenha medo de expor a tua situação com o pastor, com a pessoa que está lá, com o homem de Deus, que é para que melhor ele possa te encaminhar, porque o inimigo sempre vai arranjar formas de te levar de volta para onde Deus te tirou. Ok. Eu tenho visto uma coisa. Muitas mulheres estão desesperadas hoje, que algumas fazem até trabalhos, acho que são de feitiçaria, como se diz por aí, fazem alguns trabalhos para tomar os maridos das outras pessoas, porque elas acham que elas não podem ser felizes. Mas
Deixa-me dizer uma coisa. O marido espiritual, normalmente, quando ele está presente na tua vida, ele primeiro vai aparecer nos teus sonhos. Quando tu começares a orar sobre essas coisas, quando começas a perceber que, olha, alguma coisa não está certa. Não interessa se eu me relaciono com uma pessoa que vai à igreja, se me relaciono com outro tipo de pessoa, uma pessoa secular. Não interessa quem eu me relaciono. O resultado é sempre o mesmo. Não interessa se você se entrega completamente, se você se guarda, se você age bem. O resultado é sempre o mesmo. E há muita frustração. Olha, primeira coisa que deves notar, olha primeiro para a tua linhagem. Talvez até a nossa mãe pode ter casado, os nossos irmãos podem estar casados, mas olha como está o casamento deles. Quem realmente está feliz, quem está seguro nessa relação. Então, depois de observar isso, se ainda assim não conseguires concluir nada, olha para ti mesma e depois olhas para a vontade toda que já tiveste de te entregar, de começar um relacionamento, construir uma família. Outras pessoas, logo que lhes dizem, vou te apresentar, vamos noivar, começa barulho, começa sonhos, começa problemas. Você não precisa correr, ir para uma igreja, XYZ, tornar-se membro ou não. Mas para continuarmos fortes no espírito, precisamos de congregar. Por causa desse gráfico do cristão. Se a gente não congrega, nós facilmente desfalecemos. Porque seremos extremistas. Ou estaremos muito fortes ou muito embaixo. Então, há uma necessidade de congregar. E de ter um tempo íntimo, que é só você e Deus. E expor para Deus, olha, eu não estou a pedir que traga aqui um Dom Juan, um príncipe encantado, mas que o Senhor me ajude a manter um relacionamento saudável e que vá de acordo com as tuas diretrizes, que o Senhor me torne uma mulher sábia. E normalmente o que acontece é que o marido espiritual, mesmo quando ele ainda se esconde, ele começa a aparecer. Ele começa a aparecer nos sonhos, começa a ter sonhos, a ter relações, acorda molhada, acorda cansada. E não sabe, mas eu só dormi. Como é que eu acordei nesse estado? Assim. Se eu não estava com nenhum homem. Aí depois começa a ter sonhos a ser ameaçada, com cobras muitas das vezes. E não entende por que isso está a acontecer. Mas é assim, a libertação sempre traz um incômodo para Satanás e os seus agentes. Então, o Satanás e os seus agentes também respondem. Eles vêm contra ti. Eles respondem à tua, vamos dizer, rebelião contra eles. Porque não existe nenhum opressor que tu chegas e dizes, olha, eu quero ser livre. E ele te põe livre. Não. É isso. Mesmo no tempo de Moisés disse para o faraó deixar o povo dele ir. O faraó disse que haveria de deixar o povo dele ir, mas o que é que fez depois? Mudou de ideia. Mudou e foi atrás. Então, existem certos passos. Eu chamo isso dos 5 passos da libertação. Se a irmã sofre com o marido espiritual ou o irmão, não sei, sofrem com esse tipo de problema, existe uma maldição de geração. Eu tenho 5 passos que eu acredito que podem ajudar. Se bem aplicados, eu tenho quase a certeza que vai trazer resultado. Vão ajudar, pois. Primeira coisa, há necessidade de perceber que algo está errado. Pare de normalizar todas as coisas. Quer dizer, você é a única pessoa que não acerta nada. Desculpa lá. Não tem como. Temos que parar de normalizar as coisas. Como saber se toca na ferida? Toca na ferida. Vai lá e ter com Deus. Olha, Deus, tudo bem. Eu posso não ser a mais santa de todas ou o mais santo de todos, mas como é que eu estou a falhar até hoje?
O que é que está errado? Revela-me o que está errado. E de certeza que Deus ele vai te ajudar. Porque o objetivo de Deus é que todos nós sejamos livres. Deus ele vai te ajudar. Ele vai começar a falar contigo, talvez a partir de sonhos, a partir das circunstâncias, a partir das outras pessoas e por aí fora. Então, quando você perceber que você já falou com Deus e começam a acontecer coisas estranhas, é quando você começa a sonhar com um homem espiritual a dormir contigo, ou com um homem preto que vem e fica a te observar toda noite, quando sentes que está a ser observada, por aí fora. Então você percebe que Deus já te respondeu, olha, existe algo a mais aqui, algo que não está na mesma esfera que vocês, algo que está na esfera espiritual. Pois. Então o que é que você faz? Você precisa tomar uma decisão. Olha, eu quero ser livre. Você precisa tomar uma decisão. Como é que se toma uma decisão para se libertar de um espírito? Para de alimentar esse espírito. Como é que se alimenta o marido espiritual? Prostituição. Pornografia. Quando eu falo de prostituição, não é só quando te pagam para dormir. Mas quando tem 10, 50 namorados ao mesmo tempo. Promiscuidade. Promiscuidade, sim. Yeah. Mas vamos aqui falar assim mais aberto, porque algumas pessoas depois vão querer ir investigar aí no dicionário. Quando tem 5, 3, 2, 4 namorados, a pessoa está-se a prostituir. Não é suposto ter 50 namorados. Desculpa qualquer coisa. Não é? Estão a gerir, são gestoras. Mesmo 2. São gestoras. Yeah. Então, quando acontece isso de que tem 2, 3, 4, 5 namorados, como é que você pode ir pedir a Deus para libertação se você depois alimenta o espírito? Você precisa parar de alimentar esse espírito. O espírito que traz promiscuidade, prostituição, deslealdade, traição, mentira. Porque tudo começa de pequeno e começa a ficar uma bola de neve muito grande. Então, paramos de alimentar o espírito. O que é? Ok. Tem 2 relacionamentos, senta em casa, pensa bem e vê que está errada primeiro. Porque está a enganar 2 pessoas que talvez queriam construir alguma coisa contigo. Pois. Então, você está a alimentar o marido espiritual para fazer mal a ti mesma. Para destruir o teu próprio relacionamento. Ok. Então, paramos com a promiscuidade, é a primeira coisa. E entramos em oração. A oração para nos manter longe da promiscuidade. Ainda não temos capacidade de lutar frente a frente com o marido espiritual. Mas podemos lutar com os nossos comportamentos. Mas é difícil nos mantermos longe daquilo que nós gostamos de fazer, já estamos acostumados, não sei o quê. Daí a necessidade de oração para que Deus nos firme num caminho de frente da promiscuidade. Então, já estamos a parar de alimentar. Não andamos mais a ver pornografia. Eu sei que é difícil o que eu vou falar a seguir, mas a abstinência também faz parte. Paramos com a fornicação. Porque o que nós queremos fazer é chamar a atenção a esse espírito que é o marido espiritual, ou o marido da noite, como nós dizemos, para ele perceber que há uma diferença na dinâmica das coisas, na forma de agir, e ele já não tem muitas formas. O que é que ele normalmente vai fazer? Aquelas pessoas que você deixou para trás vão começar a te procurar muito. Parece que você virou um ouro, um diamante ou something. Yeah. Mas nós precisamos tomar uma decisão. Uma decisão. E o que acontece quando nós tomamos uma decisão de nos libertarmos? Começa o período da opressão. Satanás vai nos oprimir. Temos que estar prontos para lidar com Satanás, porque ele vai nos oprimir. Para que nós olhemos e digamos que, olha, o preço é muito alto. O preço é muito alto. Mas não desista. Se o Satanás está a te oprimir, é porque estás no caminho certo. Não se atira a pedra cá ao morto.
Ninguém lança pedra cá ao morto. Depois da decisão, começa a nossa conversão. Quando nós começamos a deixar aquelas coisas para trás, o diabo começa a nos oprimir por aí fora, estamos no deserto, nos sentimos sozinhos às vezes, aí até queremos ligar para o João e para o Antônio de novo, porque o João conversava bem, o Antônio levava para sair, o André comprava aquela pastinha da, não sei como é que Da são. Aldo, Disso, Zara. da Zara, por aí fora. E nós começamos a notar que já não temos essas coisas. E aquelas pessoas que andavam conosco e nos ajudavam a alimentar essas coisas se afastam, então ficamos sozinhos. Mas logo depois vem a tão esperada libertação. Porque o marido espiritual ele vai começar a te combater todos os dias, vai tentar vir dormir contigo à noite, mas como tu estás em oração, mesmo quando ele vem, você lhe vê e consegue dizer, olha, você não vai dormir comigo. É isso. Você não vai que dormir antes comigo. não conseguia. Exato. Antes estavas adormecida espiritualmente, por isso não conseguias dizer para o espírito, olha, você não vai dormir comigo. Você não conseguia ver o espírito. Mas hoje já consegues ver o espírito. Então, daí, tu começas a lutar contra o espírito, já taco a taco. Você consegue dizer, não, você não vai dormir comigo. Sai daqui do meu quarto. Quem manda no meu corpo sou eu. A alma é minha. A minha alma pertence ao Senhor. E você não vai tocar mais em mim. E ele vai tentar resistir, muito provavelmente vai tentar resistir durante algum tempo. Mas depois vem a libertação, porque você já está segura. Você já não está a adivinhar, é um processo. Não existe isso de você chegar, marido espiritual foi embora no mesmo dia. Até pode desaparecer por um tempinho, depois Exato. volta para ver como é que é. Exato. Você primeiro precisa se manter segura e firme para que ele cante derrota. É isso. Não virá ninguém do outro mundo. Você tem o poder de decidir. O corpo é teu. O espírito é teu. A alma é tua. Só temos que clamar. Então, quando chega aquele momento em que nós já estamos firmes, o marido espiritual ele vai tentar vir às vezes. É aí que tu não vais ceder à tua fé. Por isso vais congregar. Congregar para não deixar com que a tua fé seja abalada. Quando estão todos a orar, quando oras com as outras pessoas, existe algo que acontece dentro de nós. Cria mais vontade, mais desejo. Porque há dias que não temos vontade de orar, não temos vontade de fazer nada. Então, há de ver que passaste por um tempo no forno ou na fornalha, mas logo que tu te firmas na fé, te estabeleces na fé, o marido espiritual tem que ir embora. Mas isso não quer dizer que ele não vai tentar voltar. Ele vai se reagrupar lá onde estava, de lá onde veio, para voltar mais forte. Daí que a necessidade de levantar um altar sobre essa área da tua vida. Como assim levantar um altar? Como assim? Fazer oração, manter-se firme, não fornicar, não se prostituir. Eu acho que uma coisa muito importante que às vezes temos que prestar atenção, porque essas entidades são um pouco astutas. Então fazem-te sentir confortável no lugar onde tu não devias estar. Fazem-te sentir que tu tens domínio sobre aquilo. Ah, não, eu estou aqui com essa pessoa, mas eu não faço. E se eu consigo não fazer, até a 10ª vez consegues não fazer. Depois na 11ª tu és a pessoa até que diz, ei, vamos fazer essa cena. Tá a ver? Então temos que ter mesmo muito cuidado. E essa área sentimental, eu acho que tanto para homem como para mulher, porque ninguém pode ver sozinho, é muito sensível e é muito importante. E falando já da libertação, existem fases que nós temos que respeitar,
nós temos que ser pacientes para poder receber a tal pessoa que nós queremos. Porque nós não queremos somente estar libertos do marido espiritual, mas queremos ter alguém na nossa vida. E eu gosto muito do livro de Gênesis, os primeiros capítulos que falam da criação do homem, como é que Deus criou o mundo, como é que Deus criou o homem. Quando chega a parte em que Deus criou Adão, ele diz que Deus primeiro deu Adão, antes de dar uma esposa ao Adão, Deus deu uma função a ele. Deu uma tarefa ao Adão, que era de cuidar do jardim do Éden. Ele tinha que cuidar daquela que era a criação de Deus. E depois disso, Deus deu limites a Adão. Olha, cuida do meu jardim, mas desta fruta não comerás. Então, antes de nós recebermos essa pessoa na nossa vida, nós temos que saber que nós temos uma missão e nós temos limites também. Porque se nós não conhecemos, nós vamos ficar dependentes emocionalmente. Nós vamos pensar que a outra pessoa é que vai nos trazer paz. Nós queremos um parceiro que... não, eu quero um parceiro que vai me colocar no caminho de Deus. O teu parceiro também quer uma parceira que não vai lhe tirar do caminho de Deus. Então, sejas tu também uma pessoa firme no caminho de Deus. Uma pessoa que conhece o caminho de Deus, conhece o seu propósito e conhece os seus limites, para não desviar a outra pessoa. E a outra pessoa também não vai desviar a ti. Então... é realmente uma parte muito sensível, e quando chega a libertação, as orações, os propósitos que nós fazemos, é engraçado, a nossa fé, a fé é tu acreditares em algo que tu não estás a ver e talvez algo que tu ainda não recebeste. Então, como é que tu vais dizer que tens fé em algo se tu não agradeces ou não te preparas para isso? Eu costumo dizer que, eu não posso estar a orar a Deus para trabalhar num determinado sítio que usa roupa formal, mas eu nenhum fato tenho. Deus vai me dar essa bênção, mas quando chegar para mim vai ser uma frustração, porque eu não estou preparada para aquilo. Então, se estás a orar para isso, prepara-te para receber isso. Estás a orar para ter um marido que é fiel a Deus, seja tu também uma mulher fiel a Deus. Começa a organizar-te melhor, vives na casa dos teus pais, deixa teu quarto sempre arrumado. Seja uma mulher virtuosa ainda dentro de casa, uma mulher que tu queres ser para o teu marido, e começa a orar já. Deus, por favor, o homem que estás a preparar para mim, que ele seja um homem temente a si, que lhe corra tudo bem, que seja próspero, que eu seja uma mulher de oração para ele. Então, tu já estás a agradecer, já estás a se preparar para receber aquilo. Se tu recebes o homem que tu queres antes de tu estares preparada, vai chegar lá na casa dele, acordas, nem consegues arrumar a cama. E a relação pode terminar até por coisas pequenas, vai ser uma frustração para os dois. Então, como dizem também que os espíritos gostam de imundice, gostam de lugares sujos. Então, vamos começar também a criar a excelência em nós. E ser uma pessoa de excelência é realmente ser uma pessoa que se importa, ser uma pessoa que mantém o quarto limpo, mantém a casa limpa, uma pessoa que não se atrasa, uma pessoa que dá o melhor que tem, mesmo nas pequenas tarefas que lhe são dadas. É muito bonito ouvir isso, pá. Onde vamos encontrar essas mulheres? Eu acredito num Deus que faz um serviço completo. Deus, ele não deixa nada pela metade. Ele é um Deus de detalhes. Tanto que quando ele criou o mundo, ele esperou que Adão já tivesse dado nome aos animais e todas as coisas. Então disse, olha, não é bom que Adão esteja sozinho. Pois. Porque muito provavelmente se Deus tivesse dado a Adão, a Eva, antes dele primeiro saber qual era a função dele, o que aconteceria é que Adão não teria identidade. Nós sabemos como quando nós homens estamos apaixonados ficamos. Ficamos tolos, loucos, bobos. E perdemos aqui, alguns de nós nos perdemos no meio disso. É como se fosse uma droga. Mas para não entrar aí e voltar ao marido espiritual, ao nosso inimigo. Ao nosso inimigo, eu diria que Deus
quando nos liberta, Ele espera de nós que nós não cessemos de lhe buscar. Porque muitas pessoas, quando são abençoadas, esquecem-se daquele que lhes abençoou. Muitas pessoas, quando são libertas, esquecem-se daquele que lhes libertou. Quem liberta é Deus. Não existe homem que liberta outra pessoa. Deus liberta a partir de um homem. Deus liberta pessoalmente. Ele faz como lhe prover. Porque Ele é que é Deus. Ele é a fonte. Então, há necessidade de nós mantermos-nos firmes com Ele, numa caminhada com Ele. Deus nunca vai levar de volta algo que te deu. Yeah. Ele é um pai que ama seu filho. Ele nunca vai te cobrar de volta. Dizer, não, lembras naquele dia que eu te salvei? Não. Mas de certeza que entristece o coração dele quando nós vamos lhe buscar apenas quando queremos tirar algo dele. Deus não quer que nenhuma mulher seja infeliz, infértil, porque Ele é o Deus que faz uma mulher estéril viver em família. Ele é esse Deus. Então, quando o marido espiritual, ele é derrotado, Deus nos blinda de tal forma para que a gente não volte mais de onde a gente veio. O mesmo que aconteceu com o povo dele ao sair do Egito, tinha um caminho mais curto. Mas se o povo dele fosse pelo caminho mais curto até a terra prometida, eles não se haveriam de limpar, de se esquecer dos deuses que adoraram lá no Egito. Havia uma necessidade minuciosa de fazer uma limpeza no povo. Uma purificação das fileiras e por aí fora. Então, muitas pessoas perguntam, mas por que eu estou a orar, eu vou à igreja sempre, mas por que Deus não me liberta? Às vezes é porque logo que Deus te libertar, você vai se afastar. E sabe o que está escrito? Quando um espírito sai de uma pessoa, ele anda por lugares desertos, sombrios, mas diz para si mesmo, à procura de uma casa, nesse caso, para viver. Mas como não encontra? Não é? E se não encontrar? Não, ele não encontra. Não encontra. Então diz, olha, voltarei à minha casa de onde eu saí e viverei lá. Quando ele volta, ele não entra logo. Ele espreita para ver se a casa está ocupada ou não. Como assim se a casa está ocupada? Se Deus vive dentro de ti, se a verdadeira palavra está dentro de ti. Se ele vê que não tem nada, somente está varida e adornada ou organizada, porque o Espírito Santo, ele quando te liberta, ele te organiza. Ele diz, não, vou buscar comigo mais 7 piores do que eu. E então voltaremos e viveremos nesta casa. Yeah. E os atos dessa pessoa são piores do que os primeiros. Aquela moça que foi para a igreja, lutou, o pastor orou por ela e ela foi liberta do marido espiritual. Mas depois ela voltou para a prostituição, porque lembrou que o Paulo tinha muito dinheiro. Talvez voltou para a fornicação, voltou a ser promíscua. E quando damos por nós, ela está num nível de promiscuidade que ela nunca imaginou que estaria. Yeah. Por quê? Porque ela tentou se libertar, ela se libertou do espírito primeiro, mas não manteve as suas armas. Ela não só se livrou do espírito, mas se livrou também das armas que usou para lutar contra o espírito. Yeah. E muitas vezes as mulheres até nem se apercebem que estão a fazer coisas inimagináveis. Claro. Uma coisa que tu normalizas de tal forma em que primeiro estás com um homem, depois conheces um outro, já estás com ele também, de repente já dormes com os dois no mesmo dia e não te apercebes que estás a entrar num ciclo mesmo muito perigoso. Não te apercebes. Quando das por ti, já nem estás a dormir só com os dois no mesmo dia. Tens uma relação uma relação nova a cada dia. Que é uma forma de prostituição, porque muitas mulheres pensam que não são prostitutas, ou que não estão, que não estão a se prostituir, porque eu não acredito que nenhum ser feito por Deus é prostituta. Mas muitas mulheres não pensam que estão a se prostituir, porque estão em vários relacionamentos. Elas pensam que têm relacionamentos, mas aquilo é prostituição. Yeah. É prostituição. É. Está a dar o corpo a qualquer um.
a troca de algo sempre. Seja afeto, seja tempo, seja dinheiro, seja lá o que for. É prostituição. Então, elas não se apercebem porque está mascarado em relacionamento. Sei que não, eu não vou ali para baixo, eu não fico parado ali. Então eu não estou-me a prostituir. Mas está-se a prostituir. Então, se já foste liberta, sofreste o suficiente já para que Deus te preparasse para o Adão. Porque Deus, ele não fez Adão para Eva, ele fez a Eva para Adão. Adão já lá estava antes que a Eva estivesse. Tá bem, tem uns que dizem que a Eva estava dentro dele. Anyways, de qualquer jeito, a Eva não estava aqui. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então Deus fez a Eva a partir de Adão. Só Deus sabe para quem é que Ele nos projetou e para onde é que Ele nos vai mandar. Mas como é que Ele nos vai mandar lá se nós não andamos nos caminhos dele? Não é para virar freira. Não, você estava a pensar, tem que virar freira, meter aquele vestido que chega até no calcanhar, pôr, sei lá, uma túnica. Esconder o cabelo. Esconder todas as coisas. Eu não estou a negar, eu acho que vestir-se bem é bom. Mostrar o corpo a qualquer pessoa, enfim, eu não vou entrar nesse assunto. É um outro assunto. É outro assunto, vamos falar no outro dia. Mas dizer que você não precisa ser a mais santa do mundo. Não precisa ser Jesus, não vais conseguir ser. Mas você precisa querer seguir os passos dele. Que às vezes nós temos uma fragilidade. Tem mulheres que são fracas com homens. Não é culpa delas, elas são fracas. Algumas coisas por causa dos espíritos de geração, outras coisas por causa da forma como cresceu, os seus valores, e por aí fora. Elas têm fragilidade, não sabem lidar com homens. Então, elas têm que ser as pessoas que se chamam a atenção a si mesmas. Sentar em casa e sabe bem, aquele senhor ali, ele só queria indicações do caminho, né? Já que o marido espiritual também é esperto. Ele só queria indicações do caminho. Mas eu acabei dando o meu número. Para quê? Eu sou guia a partir de agora. Que a pessoa tem que me ligar para me perguntar. Caminhos. Agora estou na 24 de julho ou estou no museu. Não. Saber impor certos limites. José não resistiu à mulher de Faraó, de Potifar. Ele fugiu dela. Porque se ele tivesse ficado... não teria resistido. Não, ele não o pecado não se resiste. Foge-se. Aquele senhor pediu o caminho. É por ali, assim. Posso levar seu número? Desculpa, meu senhor, não sou guia. Tá bem, não é para serem mal educadas, por favor, mas... Enfim... Desculpa, meu senhor, já lhe indiquei o caminho, eu vou andando. Mesmo que tudo no teu coração diga, mas talvez ele pode ser uma boa só para conversar, não caia nisso. Vá para o seu caminho. Siga o seu caminho. Porque talvez tens fragilidade com homens. Tal como tem homens que têm fragilidade com mulheres. Qualquer mulher que aparece, o homem quer. Não é porque você... começou a se converter, você vai parar de querer hoje. É um exercício. Eu vou te falar uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu era mais novo e eu comecei a minha conversão, eu ainda tinha por aí uns 16, 17, por aí fora. Eu tinha um problema. Eu gostava de mulher. Não podia passar uma. Meus olhos... já. Então eu comecei a orar e eu pensava que se eu orasse apenas ia funcionar. Que eu ia acordar, já não ia gostar mais delas, não sei o quê. Não é verdade. Então eu criei uma estratégia. Eu não tenho culpa daquela que passa à minha frente. Mas se eu virar e olhar, então... Não, a culpa é tua. Exato. Então o que eu fazia? Quando eu passava uma mulher bonita e eu via, eu virava a minha cabeça para o outro lado. Meu coração queria olhar. Meu corpo todo queria olhar, mas eu olhava para o outro lado. Mas no meu coração, como queria olhar.
E passou um tempo, e foi passando o tempo, foi passando o tempo, e parou de ser um problema. É hábito. Vai se habituando àquela nova realidade. Exato. Então, talvez tenha problema com homens, porque o marido espiritual, ele cria isso dentro das pessoas. Um espírito imundo, quando ele chega, deixa sujeira no corpo da pessoa também. Põe muitos pensamentos na cabeça dela. Ah, não, mas esse teu namorado, ele não é homem suficiente, ele não te ouve, não te escuta, não conversa contigo. Mas o Miguel, ele te escuta. Quando chega no Miguel, não, mas não podes deixar o João, porque o João, ele pode até não te escutar, mas ele é um bom homem. Esse aqui só te escuta, mas não é bom. E por aí fora, Aí quando das por ficas ti... com os dois. Pá, Jesus. Então, o marido da noite, ou o marido espiritual, ele tem essas particularidades em que ele tenta entrar na vida das pessoas e tomar controle. E existem níveis de possessão. Chega aquele nível em que ele consegue te dar ideias e você não consegue resistir. Tu pensas que são teus pensamentos, Não. enquanto não. Acordas hoje, vais ali para a tabacaria, decides comprar um anel e pões no dedo anelar. Mas pelo que eu saiba, um anel é uma aliança. Agora estás a fazer aliança com o quê? Estás a se dar sozinha? Afinal de contas, não é suposto vir um homem para te dar o anel. Exato. Se você já pôs anel nesse dedo, quando o homem chegar, vai por É aonde? por onde? No ar. Começas a pôr 1000 anéis nos teus dedos, começas a pôr brincos a mais e por aí fora, quando das por ti, estás toda perdida. É isso. E normalmente, quando eu vejo libertação de pessoas que têm esse problema, ou que tinham esse problema, quando eu vi, sempre tiram anéis dessas pessoas. Por quê? Tenham cuidado, meninas. Esperem. Vão vos noivar também. Não precisam correr. Vão vos noivar. Afinal, estão a orar para quê? Orem lá aí. Ser paciente. Há essa necessidade, não há? Então, não dê campo ao espírito por nada. E quando falhares, não fiques tipo, não vou orar, eu não sou inútil. Já falhei. Pensa assim, Jesus morreu por ti na cruz. Dobra os teus joelhos, reconheça que falhaste. Diga ao Senhor, eu falhei, eu não sei como acertar, então eu deixo isso nas tuas mãos. E Ele sempre vai te chamar a atenção quando estiveres a falhar. Preocupa-te em ouvir a repreensão dele. Ele nunca vai te acusar, mas vai te chamar a atenção. É isso. Para te ajudar. Então, quando você chegar a esse ponto em que você consegue olhar e dizer, olha, meus relacionamentos não duram. Tive 1000 relacionamentos. E, independentemente do que eu faço, não dá certo. Começa a orar. Revela ao Senhor. Porque está escrito que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Ninguém acende uma vela e põe debaixo da cama. Então ponha isso na cabeça. Não deixe com que Satanás roube o teu sorriso. Não é suposto você ter 50 relacionamentos. Havia um Adão e uma Eva. Havia um Adão e uma Eva. Não é suposto que você tenha 1001 relacionamentos. Então tenha cuidado. E deixa Deus transformar a tua vida. Porque se você não fizer isso, você vai ser vítima dos espíritos. E pior do que ser vítima de todos os outros espíritos é ser vítima de si mesmo. Você não quer ser vítima de você mesmo. Das próprias ações. Exato. Yeah. Exato. Mas então, normalmente quando nós ficamos livres desse espírito, marido espiritual, aquilo que costuma dizer, é minha mulher, me deram. Lhe deram, vamos fazer o quê? Normalmente, quando chega esse momento, de nós começarmos a nos libertar, ele começa a aparecer. Nós podemos ser a porta para libertar toda a família. Alguém tem que lutar com a segurança que está na porta.
Nós notamos, temos que começar a orar para que o marido espiritual venha nos deixar. Ele vai nos ameaçar, não interessa o que ele faça. Quando nós decidimos que nós queremos ser livres, não existe outro caminho senão ser livre. Eu quero que as manas que estiverem a acompanhar o nosso podcast, os manos também, porque não pensem aqui que só as mulheres só têm marido espiritual. Essa é aquela história de fertilidade que dizem que as mulheres é que são inférteis, enquanto é o homem, na verdade. O homem também. Enfim, não vamos entrar nisso, senão vamos começar aqui com um debate que não acaba, vamos me insultar. Mas enfim, quando começamos a lutar com esse espírito por aí fora, não devemos desistir. Mana, você não precisa esperar que 10 homens venham ter contigo para você decidir qual é que é o melhor depois todos te deixarem. Vai primeiro, procura dentro de ti se você alguma vez de verdade foi feliz. Se você está ali, mas não está ali. Quando te prometem aquele anel ali, começa barulho. As discussões são estranhas, não tem nexo. Mano, começa a orar. Começa a orar. Não espera um anjo descer do céu. Começa a orar. Você não precisa ser a pessoa que mais ora, que conhece toda a Bíblia. Não precisa. Só precisa dizer, papai, eu estou a ver que aqui há alguma coisa que não está certa. Seja lá algo que é hereditário, vamos lá dizer maldições que passam de geração em geração, seja algo que eu mesmo provoquei, que é maldição, né? Seja algo que vem através do nome, seja lá o que for. Eu quero ser livre. Eu terei um relacionamento, terei uma família. Vou honrar os meus pais, vou respeitar o meu corpo e vou respeitar o meu futuro esposo. Me prepara para isso, Senhor Jesus. Me liberta, porque eu não vou ser mais cativa. E quando o marido do espiritual vier ter contigo à noite, você vai ter capacidade e autoridade para lhe dizer: não, não toque em mim, não mexa em mim. Não é só para aquelas outras manas. Vocês que acham que são muito bonitas também, vocês. Depois são vocês que têm as piores. Bem, todos os relacionamentos não dão certo. Não sai de casa, não casa. Se casa, devolvem. Ou casa, vira saco de pancada. Ou é aquela que fica negligenciada em casa. O relacionamento estranho. O marido fica com todas as pessoas, menos com ela. O relacionamento estranho mesmo. Mas é aquilo. Eu acho que uma vez provada a paz que Jesus traz nos nossos corações e também a paz de ter um sono tranquilo, tu nunca mais queres deixar aquilo. Porque quando tu dormes em paz, não sentes aquela atmosfera de medo, de muitas outras coisas. Tu fazes de tudo para manter aquilo na tua vida. E outra coisa muito importante que eu acho é que temos sim que confiar em Deus, orar a Deus, mas muitas vezes essa batalha, nós sozinhas, é muito difícil. Procurar ajuda de pessoas mais velhas. Pessoas mais velhas que estejam encaminhadas também. Pessoas cristãs, melhor dizendo. Pessoas cristãs, pessoas mais velhas. Alguns até podem não ser cristãos, mas podem dar um e outro conselho que ajuda. Mas vou dar um exemplo de um caso que tive, que olha, um relacionamento em que aparentemente as coisas estavam normais, aparentemente veio promessa de noivado, tudo mais, do nada, discussões, não discussões, toda hora busy, toda hora, baby, tô busy, o busy não acaba, ok. E, bom, foi-se à procura de conselho, uma pessoa mais velha que disse: olha, filha, o tempo revela tudo. Tu não podes errar porque alguém está a errar contigo. E nem foi uma pessoa religiosa que disse isso. É só o conselho, porque os mais velhos têm uma sabedoria por conta do tempo de vida, têm muita experiência.
olha, tu não precisas falhar porque ele está a falhar contigo. Não muda o seu comportamento, os seus princípios, porque ele está a ser errado contigo. E dito e feito, como é que descobriu-se que o homem estava realmente com uma outra moça? No stories do Instagram. Qual é a probabilidade? Não postem stories, irmãos. Qual é a probabilidade de tu veres o teu namorado nos stories do Instagram de uma pessoa que tu nem segues? Porque apareceu ali aleatoriamente. É muito baixa. Então, o tempo revela tudo. Não há nada que esteja escondido que não venha a ser Não há revelado. nada, não há nada. Nós só temos que nos manter na luz, não nos deixarmos contaminar por maus comportamentos. Existem pessoas que vão chegar sim nas nossas vidas e vão mesmo nos deixar de rastros, mas que não nos deixemos contaminar por esse tipo de pessoas é difícil. Podem vir depressões com isso, mas vamos entregar todas aquelas batalhas que nós não conseguimos lutar, vamos entregar mesmo nas mãos de Deus, e temos que fazer a nossa parte como pessoas, renunciar isto e aquilo, fazer as coisas que Deus manda fazer mesmo. Então, irmã, quer dizer, para eu poder ser livre, tem que ir à igreja todos os dias? Não. Tem Ir à que ir à igreja Bíblia todos toda? os dias, não. Não. Ir à Bíblia toda. Não, o irmão Frank já deu aqui as respostas de como é que nós podemos alcançar essa libertação, que é identificar o problema, orar para a resolução desse problema. Temos que ser fortes e corajosos, porque sempre o inimigo vai nos atacar. Renunciar aos hábitos anteriores que nós sabemos que são maus, esses hábitos, e depois vem aí a libertação, no qual nós temos que já estar estabilizados na nossa fé, temos que ser, vou repetir, fortes e corajosos, para que não nos deixemos cair em tentação mais uma vez. Mais uma vez, irmã, eu acho que posso deixar ficar um conselho para aquelas manas que estão a enfrentar essas batalhas com o marido espiritual, porque seria bom ficarmos aqui a conversar a noite toda, o dia todo, mas como dizem, o tempo não volta e temos outras tarefas também para alcançar. Então eu acho que vou fazer um close para as pessoas verem bem. Vou acusar agora. Para verem bem mesmo. Mana, você que sabe que o marido que está contigo não é teu, o namorado que está contigo não é teu, deixa namorado de dono. Não inventa. Vão te descobrir. Você pensa que você que está a se aproveitar, mas estão a se aproveitar de ti. O marido espiritual, ele gosta de pessoas que estão perdidas. Ele ajuda as pessoas a se perderem. Você não precisa de ir na boleia de ninguém. O que é teu e vai chegar a ti. Tenha paciência. Você não precisa roubar, porque se é teu, não precisa ser roubado. Deixa marido de dono. Deixa namorado daquela tua prima. Deixa aí, deixa. Mesmo você que tem 2 namoradas, deixar aquela outra. Não fica com todas elas. Não deixa esses espíritos passarem para outra geração. Não, mas é difícil. Esse me compra extensão. Deus já te fez com cabelo. Usa teu cabelo. Não vais morrer por causa de extensão. Não queres ser feliz? Não queres ter paz? Pede a Deus para te dar aquilo que é teu. E o que é teu te virá às mãos. Não dê espaço para essas conversinhas. Não te tornes numa coisa que tu sabes que não é boa. Algo que quando tu cresceres e tiveres teus filhos não vais querer que eles saibam. Tu tens que ser um exemplo para a tua família, aquela que ainda nem existe, tua família do futuro. Então, meu irmão, minha irmã, você não precisa ler a Bíblia para fazer isso.
São as regras de convivência. Yeah. Não precisamos ser crentes, não precisamos ser judeus, muçulmanos e as outras religiões que existem. Você só precisa ser uma pessoa de verdade. Não uma pessoa falsa. Então, e não tenha medo, o marido espiritual não tem nada contra ti se você decidir que você quer se libertar. Você não precisa manifestar 10 vezes, cair 30 vezes. Não precisa disso. Tudo que você precisa é tomar uma decisão de que a partir de agora você não vai viver mais cativa, mas que vais entregar a tua vida para Deus e que vais retificar a tua vida. E eu tenho a certeza que você será livre.